Estamos ao vivo. Boa noite a todos na nossa live sobre como jogar o jogo da vida. É um tema especial. A gente faz essa live aí do Jogo Infinito faz um tempo já que a gente está programando fazer ela, né? Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e a gente acredita que vai ser um tempo bem proveitoso, assim, a gente vai passar junto esse tempo aí e falando sobre o Jogo Infinito, né? A gente tem uma visão diferente de que a gente está acostumado a enxergar a vida. E ter essa visão do jogo infinito é bem importante, até para a gente ficar um pouco mais tranquilo nessas questões de pandemia, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer, como é que isso funciona, como é que isso afeta a minha vida, como é que eu posso passar por isso de uma forma mais tranquila, como é que eu levo isso para a minha vida, levo isso para a minha empresa. Então, a gente tem que ir atrás das formas das outras pessoas que já pensaram um pouco sobre o assunto para a gente poder né, ter uma vida um pouco mais tranquila, enfim. A ideia hoje é a gente continuar as nossas lives quinzenais, que a gente se propôs a estudar temas que a gente acredita que são relevantes, né, e trazer para as pessoas. Eu e o Rodrigo, nós somos da Concept Consultoria, né, uma consultoria de gestão que trabalha basicamente com cartórios, mas a gente se interessa muito por esses temas de desenvolvimento humano e gestão em geral, né? E aí, no começo do ano, esse livro é um livro bem recente, né, que a gente baseou para fazer essa live do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito, né? Foi um livro que eu comecei a ler logo no início do ano e foi um livro assim que eu li muito rápido porque ele tem muito alinhado assim com as coisas que a gente pensa, né? Porque nosso jeito de pensar mais normal, assim, a gente é criado para entender a vida como se fosse um jogo finito, né? Um jogo que tem início, meio, fim, que tem regras claras, né? Que a gente sabe quem são os nossos concorrentes, o que vai acontecer. De certa forma, é bastante previsível, né? A gente até fala que num jogo de futebol, por exemplo, que é um jogo finito, né? Que ele tem um tempo estabelecido, ele tem os jogadores, tem os times que vão lá jogar. Chega no final dos 90 minutos, se o time mais fraco ganha, chama zebra, né? Porque não era para ter acontecido necessariamente. Só que a vida da gente não é um jogo assim dessa forma. É um jogo infinito, né? Então a gente não pode escolher o jogo, a gente não pode escolher as regras, o que a gente pode escolher é como a gente vai jogar, né? E isso está muito alinhado com o que está acontecendo hoje em dia, né? Quem dissesse lá no carnaval que a gente ia estar passando por essa pandemia e tá todo mundo parado, ia dizer que o cara era louco. Se dissesse para mim que eu ia fazer live, da mesma forma. Ó, chegou o Dr. Maurício. Agradecer a presença do Dr. Maurício Lopes Filho, né, que é o titular do segundo registro de imóveis de Salvador, nosso cliente já há 3 anos e meio quase, né? Estamos indo para 4 anos que a gente se conhece, enfim, e tem muita afinidade nos nossos pensamentos, nas nossas ações aí. E aí, dá vontade a gente ter a presença do doutor numa das nossas lives como convidado, né? O Rodrigo fez o convite, a gente estava lá empolgado com isso e acabou que apareceu esse tema do jogo infinito, né? Como jogar o jogo da vida e enxergar a vida de uma forma do jogo infinito. E aí o doutor gentilmente cedeu o seu tempo, né? E seu conhecimento e sua experiência para abrilhantar a nossa live de hoje. Então, doutor, vou deixar o senhor falar um pouquinho e depois a gente começa a falar, introduzir um pouco o tema do jogo infinito novamente. Seja bem-vindo. Boa noite para todo mundo, né? Todos os que nos ouvem. Boa noite para os Rodrigos, como a gente sempre falou lá no segundo registro de imóveis, para o Moraes e para o Santos. Como vocês bem falaram, né? Você falou, Moraes, são 4 anos praticamente já, né? Ontem a gente conversou sobre isso, há 3 anos e alguns meses, mas como começou ali em janeiro já 3 anos e meio, né? É verdade. E, enfim, de uma parceria incrível, de desafios gigantescos, né? De pegar um cartório estatizado, né? Que atende aí 400 pessoas por dia, começar do nada, com poucas pessoas com experiência, mas pessoas que, enfim, deram a vida, e uma equipe praticamente crua, né? Então foi um desafio gigantesco esse que a gente enfrentou e vem enfrentando, né? Continua, né, ali.
lidando com as nossas opções, nossas escolhas diárias no jogo infinito, como é o tema do livro que a gente vai abordar. E, enfim, é uma história de refazer, reaprender, recriar, né? Descobrir o que está certo, descobrir o que não está certo, e aí, a partir de cada nova escolha, nova oportunidade, a gente vai recriando, refazendo e melhorando, é claro. Então, quando vocês convidaram, eu fiquei muito feliz. E, enfim, para falar de um tema bacana, porque todas as visitas, todas as vezes a gente conversa, a gente sempre busca abordar um livro ou outro, né, de gestão, de conhecimento, autoconhecimento, de história de vida, enfim, tudo que essas metáforas e esses casos concretos que nos ajudam a enxergar um pouco mais a nossa vida, né? Então, muito obrigado a vocês e estou aqui para aprender também sobre o jogo da vida e falar das nossas experiências, né? É isso aí, estamos todos sempre aprendendo, né, doutor? E a gente, falando em jogo, né, eu estava falando no início ali, mas vou comentar de novo, porque tinha pouca gente no início. A gente está acostumado a ver a vida como se fosse um jogo de futebol, né, que tem regras claras, os concorrentes são claros, e a gente tem uma ideia de quando começa, quando termina, né, todo o circo que está armado ali, e quando o time mais fraco vence, a gente chama de zebra, né, porque é uma coisa que não era para acontecer, né? E na vida da gente, nessas questões da vida do jogo, olhando como um jogo infinito, né? Aquele jogo que não tem início, não tem meio, não tem fim, que a gente vê que a nossa vida termina, mas o jogo continua, mesmo sem sem a nossa presença. Então a gente não pode escolher o jogo, a gente não pode escolher a regra, não pode, né? A gente só pode escolher como vai jogar. Não tem outro caminho, né? E eu estava pensando ali, quando eu estava tomando banho, me arrumando aqui para live, é o que está acontecendo comigo e o Rodrigo essa semana, né? A gente está iniciando um cliente novo em Londrina, a primeira vez que a gente vem aqui. A viagem foi adiada várias vezes em função do Covid, e a gente, né, sempre fazendo o que podia online, mas ia chegar um momento que a gente teria que vir aqui. A gente chegou na sexta-feira, todo o comércio estava fechado, na quarta-feira já abriu tudo, já é uma outra realidade. Então a gente tem que estar sempre em movimento, né? Por exemplo, um restaurante que está ali, um dia está fechado, outro dia abre, daí compra estoque, de repente no outro dia fecha de novo. Então a gente tem que ter essa noção, né? De que a regra está sempre mudando, né? Falando em cartório, sempre tem um provimento novo, uma novidade aqui, aí com o coronavírus a questão do digital ficou muito forte, as pessoas começaram os cartórios começaram a ter que se mexer rápido, né? Muitas pessoas tinham um anseio do digital, reclamavam que tudo era papel, nada era digital, daí o digital vem e já reclama que tem que se movimentar para o digital e queria ficar no papel. Então, é uma questão que realmente a gente só pode escolher como vai jogar, se a gente vai jogar com essa mentalidade finita, né, ou com essa mentalidade infinita. Esse tema é muito, muito interessante. Então, um tempo desse para trás, já tinha, acho que mais de mês que a gente falava sobre esse livro. E, enfim, eu tava passando uma determinada situação, acho que era um serviço de mecânica, uma coisa assim, da oficina de carro. E toda vez que eu ia lá, eu vou resolver os problemas com essa oficina, acaba que o carro está ali na garantia e você tem que ir, voltar, e voltar, e voltar. E enquanto a relação não melhora, a coisa não acaba, né? E eu ficava me questionando, eu falei, puta, por que não segue as regras? A gente tem uma série de regras para esse tipo de coisa, né? E não entendo por que as regras não são seguidas, por que a gente não consegue estabelecer o padrão. E no fim da história, quando você me apresentou o livro, eu li o livro, assim, meio que uma luz se acendeu, eu falei, né, não adianta, por mais que esteja tudo escrito ali, a maioria das nossas relações pessoais, profissionais, né, e a vida em si, elas estão fundadas exatamente nessa ideia desse jogo sem regras, sem tempo, né, em que a grande vitória é permanecer jogando pelo maior tempo possível, né? Claro, avançar um pouco mais rápido quando a gente tem recurso e quando o recurso não for tão abundante, a gente planejar melhor para continuar avançando. Sim, sim. E aí a gente vê, né, doutor, que para a gente viver esse jogo infinito, o autor ele fala que a gente precisa de 5 pilares, né, 5 práticas que são essenciais para a gente viver esse jogo de uma forma mais efetiva, né? E a primeira delas, o primeiro pilar que ele fala, e que tem tudo a ver com isso que o senhor está falando, é que a gente precisa ter uma causa justa, né? E aí, porque... Opa, parei aqui.
Andou pro outro lado aqui. Pronto. Porque a gente precisa ter uma causa justa, porque quando é aquela coisa, quando a gente está focado na tarefa que eu estou executando, eu tenho que arrumar mais um pneu, tenho que trocar o óleo, tenho que analisar um título, tenho que imprimir uma matrícula, parece que é uma coisa muito mecânica e parece que isso não tem tanto sentido. Agora, se eu penso numa causa maior do que aquilo ali, do que eu estou fazendo, que eu não estou simplesmente imprimindo uma matrícula, de repente eu estou dando a posse para o cara, estou realizando um sonho de uma pessoa que juntou dinheiro a vida inteira dele para ter uma casa. Ou eu estou ajudando um investidor a melhorar o seu negócio e ter mais rentabilidade, conseguir evoluir dentro daquilo que ele está fazendo, né? Então, quando a gente consegue olhar mais no longo prazo, quando a gente consegue olhar mais para frente, as coisas ficam muito mais leves, né? Do que eu ficar naquele negócio do dia a dia, do mecânico, que às vezes eu me sinto até um ratinho de laboratório, né? A gente precisa ter essa causa justa, esse olhar para frente, né, doutor? Assim, esse início, né, quando começa a lhe falar de causa justa e a gente consegue ligar isso à nossa vida e nosso trabalho, né, a gente precisa dessa causa justa para viver, para sair da cama, né, para acordar ali de manhã cedo. No dia bom é mais fácil, no dia que não é tão bom, lembrar dessa causa justa dá um ânimo. E quando a gente está lá também na atividade, no dia a dia, né? A gente trabalha com registro de imóveis, mas tem todas as outras atribuições, tem a gestão da vida própria, enfim. E a gente ter esse motivo maior, essa causa que envolve os outros, que envolve servir, que envolve ser grato pelo nosso papel, né? E pelos dias fáceis, pelos dias bons, mas também pelos dias que não são tão bons, né? Essa causa justa, ela facilita muito no desenvolvimento dessas atividades que às vezes parecem maçantes, né? Das atividades rotineiras, e também na decisão dos momentos mais difíceis, né? Dos momentos cruciais. A grande dificuldade da maioria de nós, e incrível, né? Porque também é do que a gente vive, que são as relações interpessoais, sejam as nossas profissionais, com os nossos colaboradores, com os fornecedores. E tudo isso, essa causa justa, ela impacta muito nas boas decisões que a gente pode tomar, né? Em manter a rota planejada ali. É isso aí. Aí a gente estava lembrando, não sei se o senhor vai lembrar de cabeça, doutor, da missão e da visão do cartório que a gente mudou da última vez que a gente esteve aí. Me lembra. Posso lhe ajudar se o senhor precisar. Não, me lembra a primeira, como é que era? A primeira. A primeira missão do cartório, logo que a gente entrou lá, era prestar serviços registrais imobiliários à comunidade, aplicando as normas legais vigentes com um tratamento efetivo e humanizado. Sim, sim. Eu não lembrava como é que estava no início, né? E aí, depois, eu lembro que nessa última reunião, em 2019, quando a gente foi apresentar, né? E aí, chegando aonde a gente está hoje, né? Que eu vou ler aqui, que é ser reconhecido como um cartório que busca constantemente a regularização dos imóveis, né? Da circunscrição, gerando benefícios para a comunidade. E incrível, né? A gente pensar nessa mudança, né? Desse porquê que ele estava ali muito mais antes como, né? Quase que uma atividade, um propósito. E chegar nesse porquê mais amplo, né? E relendo esse porquê hoje, eu estava pensando que já está na hora, talvez, da gente ainda ampliá-lo, né? Buscar um sentido ainda mais amplo para ele com essa perspectiva, né? A gente passando por essa crise, a pandemia, todas as mudanças, como você bem falou, o eletrônico que invadiu, né? Invadiu nossa atividade, mas invadiu a casa de todo mundo também, né? A gente pensa, até pouco tempo era uma alegria fazer uma compra na rua, então acho que depois dessa pandemia muita gente vai repensar em se vale a pena ir para um lugar de aglomeração a todo momento, a todo custo, né? Sim. E isso impacta a vida de todo mundo. Né? E naturalmente impacta lá o segundo registro também, com as mudanças que a gente... Com certeza. Aí só para ajudar, falando da missão, que o senhor falou da visão depois ali, né? Mas a missão que a gente pensou na última vez que a gente foi lá é sair desse prestar serviços registrais imobiliários à comunidade, e ela foi para uma questão que tem toda essa cara do jogo infinito, que aí a missão virou garantir a liberdade e o desenvolvimento imobiliário da circunscrição de forma legal e humanizada.
Então, Isso, interessante, Rodrigo. Você estava falando aqui que eu olhei aqui, estava lendo o trabalho que foi desenvolvido e realmente me equivoquei. Eu li o slide de cima aqui, né, na visão e larguei a missão de lado. É verdade, né? Ficou bem né? mais amplo e muito mais condizente com essa nossa realidade, né? Com essa visão, essa missão Sim, que a sim, gente sim. encontrou. Sim, muito mais, tem muito mais a ver com uma causa justa, né? Garantir a liberdade e o desenvolvimento imobiliário do que simplesmente eu prestar um serviço registral, né? O serviço registral ele fecha muito dentro da tarefa em si, né? Sim. E garantir a liberdade de desenvolvimento, a gente está pensando na pessoa que está lá recebendo seu imóvel, legalizando seu imóvel, né? Se eu está numa região que tem muita legalização, muita parte social, né? Então, acho que tem tudo a ver com essa questão do jogo infinito, né? Porque a causa justa, ela tem algumas características lá para o autor, né? Que ela tem que ser a favor de algo, ela tem que ser afirmativa, né? Ela tem que ter alguma... Ela tem que ser afirmativa e tem que ser otimista, ela tem que gerar esse engajamento das pessoas. Ela tem que ser inclusiva, né? Ela aberta a todos os que queiram contribuir. E aí, se a gente pensar em garantir a liberdade e o desenvolvimento imobiliário, a gente tem como criar parcerias aí com os despachantes, com as corretoras, com as imobiliárias, né? Porque eles também querem garantir e também querem fazer parte também querem ter essa liberdade e desenvolvimento imobiliário da circunscrição, né? Porque eles vão fazer negócios ali. Então, Sim, a sim. gente consegue engajar essas pessoas. É, essa questão, lembro quando a gente estava discutindo, principalmente a ideia da liberdade, né, no desenvolvimento imobiliário. A gente, né, depois de 3 anos e meio, foram, assim, algo em torno de 15 mil matrículas criadas já, né, um cartório que, apesar do tamanho dele, tinha pouca matrícula, né? Sim, E, assim, a gente vê a quantidade de gente que passou a dispor, né, do direito de propriedade, né, de outros direitos reais garantidos, seja pelos programas de regularização fundiária, seja, né, pelos financiamentos diretos com a Caixa Econômica Federal, alguns outros bancos. E as pessoas passaram a frequentar o cartório, identificar, né, as funcionalidades, entender os benefícios e, é claro, lidar com as dificuldades também, né, do novo, como a gente lida hoje com sim, o registro eletrônico. Muitos lidaram com essa dificuldade, né, de compreender como funciona, adaptação dos novos usuários, adaptação dos corretores, dos despachantes, né, a utilização das construtoras, né? A gente sabe que quando o cartório era estatizado, poucas construtoras tinham acesso ao cartório, né? Não dava conta do volume que o serviço público não conseguia imprimir. E hoje a gente tem aí uma série de construtoras daqui de Salvador que voltaram a empreender no segundo registro de imóveis, as grandes construtoras nacionais que também lidam com o cartório, e muito dentro dessa ideia, né? Garantindo a liberdade, as regras são mais claras, né? O serviço é mais rápido e o debate está sempre aberto ali, né? Para entender as peculiaridades de Salvador, dos imóveis e efetivamente levar adiante o registro imobiliário, né? Melhorando sim. muito, ainda tem muito para melhorar, mas essa ideia de garantir a liberdade e o desenvolvimento imobiliário tem nos trazido uma mudança e um crescimento gigantesco. Sim, sim, sim. Aí só para ir completando essa questão das características da causa justa, ele fala também que ela tem que ser direcionada a prestar um serviço, e a gente olha ali que né, tá claro dentro da missão. Ela tem que ser resiliente, né, capaz de resistir a mudanças políticas, tecnológicas e culturais. E se a gente olhar, a gente está num momento desses, né, e essa causa do segundo registro de imóveis, ela permanece válida, né? Mesmo se o serviço vai ser feito no papel, se vai ser feito digital, independe, né? Ele vai ser realizado da melhor forma possível dentro da lei e vai garantir toda essa questão da liberdade e desenvolvimento imobiliário da circunscrição. Então, tá totalmente dentro. E ela tem que ser idealista, grande, ousada e achei uma característica interessante que ela é inatingível, né? Porque Sim. como o jogo é infinito, então não é sei lá, porque a pessoa morreu, porque ele não se desinteressou e quis fechar o negócio, ou quis vender, sei lá ou passou no outro concurso, foi para outro lugar, que ele vai deixar de existir necessariamente a população que está ali naquela região,
vai continuar precisando dos serviços do trabalho que está sendo feito de forma totalmente legal, né, para que a pessoa garanta o seu direito, e totalmente humanizada, que também, né, que é uma outra coisa que a gente acabou, não está aqui nessa missão por acaso, né, doutor? A questão do humanizado não está ali por acaso. Nessa perspectiva, né, dessas características da causa justa, muito chama atenção a resiliência, né, nesse momento que a gente está passando, seja pelo ineditismo dessa crise, né, a primeira crise sanitária que a gente passa, né, a última dessa magnitude foi há 100 anos atrás, e também especificamente na nossa atividade, né, a gente pegar essa série de provimentos, cada tribunal desenvolveu uma forma de tratar o registro eletrônico, as escrituras públicas, tudo mais. O CNJ regulamentou, foram desenvolvidos serviços e investimentos em central. Aí chegou um momento que o CNJ decidiu, né, depois de decidir várias vezes favoravelmente a cobrança das centrais, de repente não, as centrais não podem mais cobrar nada. Isso causou um pânico, enfim... Pensar que todo o sistema de registro eletrônico do país, dos tabelionatos de protesto, do registro civil das pessoas naturais, funcionam com base nessas centrais que naturalmente precisam de dinheiro para se desenvolver, né? Isso atingiu também o registro de imóveis, enfim. E nesse passo a gente está ali entre prestar um serviço eletrônico a todo custo, porque esse é o interesse de todos nós, e ao mesmo tempo lidando, né, com as necessidades de resiliência, seja com os órgãos reguladores, seja internamente, né, com o nosso pessoal, né, todo colaborador tem uma família, né, Salvador é uma cidade de 3 milhões de habitantes, que tem um desemprego alto, então todo mundo fica ali na dúvida entre saúde, trabalhar e as informações divergentes que a imprensa passa a todo tempo, as redes sociais da mesma forma. E no meio disso tudo a gente tem que encontrar um rumo, e acaba que essa resiliência dentro de uma causa justa, ela é um dos fatores preponderantes para a gente conseguir seguir, né, enfim, e desenvolver, executar, sair da abstração da causa justa e entrar na concretude do dia a dia, né? Sim, desculpa me interromper, só falando da resiliência, eu lembrei de quando a gente abriu o cartório, né? Ali Sim. foi, acho que, o momento de maior resiliência que eu já participei na minha vida, porque foi punk, né? Foi realmente um desafio grande. A gente não... A regra era... A gente estava aprendendo a regra durante o jogo, né? Na realidade, Sim. a regra estava mudando e foi uma loucura. A gente estava mudando a regra, né? As regras estavam sendo alteradas também por quem geria. Tinha uma regra do cartório que, quando era estatizado, quando privatiza, muda a regra. No meio dessa regra, a gente tinha ali dentro do cartório, sei lá, só de contrato que não tinha sido registrado, eram mais de 5 mil contratos, mais de 1.500 certidões para serem expedidas, e aí do dia para a noite muda tudo para a população também, e a população naturalmente reclama, né, faz o papel dela de criticar a mudança. Foi uma adaptação gigantesca, enfim... Foram 10 quilos em um mês, né, perdidos, Foi. E uma loucura, mas que valeu muito a pena quando a gente olha, né, aonde o segundo registro de imóveis estava e o caminho que está tomando. É claro que tem um caminho longo ainda para melhorar, para dar qualidade, tratar o acervo que é de 1890, né, isso tudo naturalmente mantendo a continuidade de serviço. Mas essa resiliência, né, dos colaboradores, de toda a equipe, o aprendizado foi essencial para que todos seguissem juntos, né, nesse projeto. E outra coisa legal também é essa ideia de ser inatingível a causa justa, né? E vale muito refletir sobre isso, porque ela é inatingível, mas ela não é algo por demais abstrato, né? Então... ela parece muito mais a ideia de não ser atingível, porque a cada vez que você evolui, ela também evolui, né? A causa justa começa dentro dessa ideia do constante movimento do mundo e de todas essas mudanças que a gente passa. A causa justa ela vai crescendo junto com o nosso crescimento. Sim, vai ganhando novas nuances. Isso é muito interessante. Né? Vai tendo novas nuances, embora o norte seja praticamente o mesmo.
Mas a gente Sim, começa a enxergar diferente, né? Só ver o sim, exemplo que a gente deu ali da missão do cartório. O que era no começo, que no começo era realmente mais focado para o processo mesmo, era mais operacional, era prestar o serviço. E num sim, segundo momento já é ampliar aquilo, né? Muito mais próximo do que a gente acha que tem que realmente ser, né? Então, a causa justa, né? Eu só estava falando do porquê, a gente falou do porquê esses dias numa live aqui, o porquê fala do passado e a causa justa olha para o futuro, né? sim, Ela tem que ser essa inspiração, esse norte que leva a gente para lá. E a gente, falando da causa justa, né? Então, tomar cuidado que tem coisas que não são causas justas que aparentemente são, né? Por exemplo, a causa justa não é ter uma meta gigantesca lá de faturamento, não é isso, não é um tiro na lua, né? Dar um tiro na lua e ver se vai encontrar. Ser o melhor não é uma causa justa, né? Crescer, ser o que mais cresce não é uma causa justa. Responsabilidade social necessariamente não é uma causa justa, né? Porque eu posso trabalhar tão socialmente que a minha empresa vai falir, então eu preciso ganhar dinheiro para poder ajudar mais pessoas, né? Então, a causa justa, ela geralmente ela tá, como fala ali no terceiro item, ela está direcionada para o serviço, né? Quem eu vou servir, como eu vou servir e como eu vou fazer isso da melhor forma possível, né? Não é muito sobre a gente, é mais sobre o outro, né? essa consciência, né, de que a gente só existe em coletividade, em sociedade, apesar, é claro, de sermos indivíduos e temos total direito e até o dever de proteger a nossa individualidade, mas a prestação de qualquer serviço, a criação de qualquer produto, ela só existe na perspectiva de servir ao outro, né? Sim, Eu não crio nada para mim, né, individualmente. Se eu vou prestar serviço, eu vou trocar. Se eu vou criar um produto, naturalmente, ou eu vou expô-lo, ou eu vou alienar, enfim. é, E dentro dessa realidade, né, a causa justa é o que vai mover. Essa diferença que você falou sobre causa justa e objetivos difíceis, ela é muito interessante, porque a gente pega e vê muito, principalmente no mundo de eficiência, né? E não que nós sejamos contra a eficiência, eu acho que eficiência é um parâmetro base para se iniciar qualquer atividade, né? Até a questão da sustentabilidade ecológica, uhum, econômica, a eficiência parte daí. Mas ter sim, uma causa justa, trocar ou chamar de causa justa algo que é meramente mensurável e jogar isso numa quantidade gigantesca, né, para que seja mais difícil de atingir, não vai fazer disso uma causa justa, só vai fazer, como você bem falou, né, na tradução lá do que ele exemplifica, né, o tiro na lua ou a, a meta meio que inatingível, um sonho, né? É claro que ela também sim, é difícil, mas a hora que a gente chegar, ela vai ter um marco e vai se extinguir ali. E isso vai sim, parecer muito mais com um jogo finito. sim, do que com um jogo que não termina nunca, né? É isso aí. Aí, doutor, o segundo pilar, eu acho que é um pilar que o senhor pode falar muito, o senhor tem muito exemplo, muita coisa para falar, até o Rodrigo estava falando aqui na live, tá, né, ele escreveu ali no chat, sobre equipes de confiança, né? O senhor conseguiu desenvolver uma equipe, a gente estava conversando sobre isso esses dias, uma equipe que amadureceu bastante, né? Então, o senhor hoje tem uma equipe que alia desempenho e confiabilidade, né? Que são duas coisas muito importantes, né? Porque não adianta a pessoa só ter o desempenho e não ser confiável, né? Porque eu vou estar sempre tendo que cuidar daquela pessoa, vou ter que desconfiar, vou ter que ficar vigiando. E também não adianta a pessoa ser confiável e não ter entrega nenhuma, né? Então a gente tem que buscar essas duas coisas aí, né? Porque, como ele fala no livro, e é uma verdade, né? Líderes não são responsáveis pelos resultados, eles são responsáveis pelas pessoas que são responsáveis pelo resultado, né? Sim, Não é ele que gera o trabalho, enfim. Ele está ali para ajudar as pessoas a fazerem isso. sim. Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis de gerir uma equipe, né? De liderar, por assim dizer, que é entender, né? Buscar entender, claro, todo o processo, toda a vivência da atividade, né? Do cartório, conseguir olhar para o rumo que a gente quer dar
E a partir daí a gente conseguir fazer as escolhas, né, da equipe, escolher uma equipe comprometida com essa causa, comprometida com os ideais, os objetivos maiores que a gente tem, né? E a partir desse comprometimento, chegar no treinamento e desenvolver exatamente as habilidades que são necessárias. E é legal, nesses 3 anos e meio, a gente já teve todas as hipóteses ali dentro da ideia de comprometimento e confiabilidade, de desempenho e confiabilidade. A gente teve pessoas que tinham desempenho fantástico, mas que não conseguiam exatamente interagir, né, de forma segura, seja, enfim, por questões pessoais, questões profissionais da vida, e isso gerava insegurança. E aí, naturalmente, os liderados dessa pessoa, ou quando ela participava na condição de liderada, acaba que minava um pouquinho o foco na justa causa, no objetivo comum da equipe, né? E a gente teve também pessoas que tinham um comprometimento fantástico e que não conseguiam desempenhar de forma alguma. Eu lembro da questão do rapaz que a gente mexeu com impressão no começo, né? O cara era fantástico, era pau para toda obra, como se diz. A gente ali pedia para ele qualquer coisa, ele fazia. Mas a gente passou, acho que uns 4 ou 5 meses treinando ele para imprimir, e ele não conseguia gerar, ele não conseguia se desenvolver, né? Mas é muito válido, e essa é uma experiência que o livro deixa, que entre o desempenho e a confiabilidade, a segurança, né, é preferível. É claro que o ideal é ter alto desempenho e alta confiança, mas na hora de recrutar, é muito mais importante a gente recrutar a pessoa que está alinhada com os valores para depois desenvolver as habilidades, do que trazer alguém que está lá em cima do desempenho, já sabe tudo, mas não vai conseguir funcionar em equipe, seja porque vai querer, né, ser a estrela da situação, ou porque não sabe compartilhar conhecimento, qualquer coisa do tipo. E aí isso é fator preponderante. A gente começou com uma equipe de 28, eu acho que 4 ou 5 pessoas tinham experiência, né, no cartório. Então eram 20 pessoas que ou elas estariam ali, né, profundamente pelo comprometimento, por acreditar no ideal, né, ou isso não ia dar certo. E boa parte delas estão conosco até hoje, e hoje alinham, né, tanto o comprometimento quanto o desempenho. Isso realmente dá muita felicidade ver a evolução da equipe. Para a gente também assim, bem significativo isso. E é por aí, né? Porque a cultura ela gera com valores e comportamentos. Os comportamentos a gente precisa manter, né? Eu lembro quando eu fiz um curso há muitos anos atrás, o professor falou que a gente sempre deixa uma mensagem, né? Tanto naquilo que a gente faz quanto naquilo que a gente não faz. Então, e pelo que a gente vê no cartório, lá no segundo registro de imóveis, né, a liderança ela é muito atuante, né, e amadureceu muito nesse sentido do fazer, de deixar a mensagem de que você tem que fazer a coisa, vamos fazer a coisa certa, né? E isso acaba criando uma cultura que todo mundo acaba trabalhando dessa forma, né? E a gente não cai no que ele fala lá no livro, no declínio ético, né? Que é uma das coisas que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né? Que o declínio ético ele permite que as pessoas agem de maneira antiética para favorecer seus próprios interesses, né? Frequentemente às custas dos interesses dos outros, enquanto acreditam falsamente que não feriram seus princípios morais, ou seja, aquela pessoa que se permite pequenas contravenções, né? Pequenos erros, e esse é a porta de entrada e de fazer coisas incríveis, né? Porque às vezes porque é legal que vai ser ético fazer as coisas, né? Então, pequenas transgressões inócuas, se elas não forem reprimidas lá no começo, as pessoas podem se complicar. E isso acontece também na relação que a gente tem, que as empresas têm com a gente, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, e provavelmente mais pessoas que estão aqui na live devem passar pelo mesmo que eu passo de vez em quando, que é essas constantes ligações da operadora querendo vender televisão, TV a cabo, internet, né? E elas ligam e não sei, pelo menos quando ligam para mim, tem umas que não dão opção de eu dizer não quero, não me liga nunca mais. Ela só pode assim, se você quer, ligue tecle 1 que um dos nossos atendentes vai
vai entrar em contato com você. Eu cancelei a net, eu tinha uma empresa de internet, eu não tinha TV. E eles me ligaram tanto me oferecendo a TV que eu fui lá e cancelei a internet também. Eles ficaram sem nenhum dos dois. Sim. E a questão não é ilegal fazer isso, né? Ligar, tanto que eles ligam, né? É permitido que eles liguem. Mas não é ético ficar nesses tempos de pandemia, às vezes a pessoa quer assinar e não tem dinheiro, ou ela não quer o serviço, ela não é obrigada, não é porque ela vai ligar 1000 vezes, embora ele possa, que eu vou trocar minha operadora, enfim, né? Esse comportamento, né, principalmente, e agora então, né, que todo mundo está confinado, parece que isso se intensifica, ele é muito ruim. Eu adotei a estratégia que foi Ingrid que me ensinou, que era de bloquear. E aí bloqueia, vai comer um robozinho lá na China, aí não muda nada, né? Tem 1 milhão de telefone para ligar, enfim, isso não tem muito o que fazer, mas eu vou bloqueando. E essa questão, né, do declínio ético, ela, assim, a impressão que eu fico é que ela está muito ligada a uma cultura de insegurança. E principalmente na ideia do livro, isso ajudou muito a pensar nessa cultura de segurança, que é delegar, né? Delegar é essencial, né, na estrutura grande ou na pequena, ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Uhum. Então, delegar significa supervisionar, que é uma coisa que vocês batiam muito com a gente aqui, sempre bateram, é uma coisa que é um aprimoramento eterno, né? Que a obrigação de quem delega é supervisionar, porque se você delega e não supervisiona, né? Você abre espaço para um abandono daquele que recebeu a delegação. Doutor, porque a gente delega a atividade, não responsabilidade. Né? Exatamente. Eu delego a atividade, a responsabilidade continua sendo minha. Não posso ser assim, eu deleguei para o Rodrigo não fez, a culpa é do Rodrigo. Não, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Né? Sim, exatamente, né? E aí, junta com a segurança, é uma coisa que é muito complicada e dentro de uma cultura de eficiência sem limite, e ela pode incentivar o declínio ético, é a ideia da meta inatingível, né? Com Sim. cobrança reiterada. Eu estabeleço uma meta muito difícil, né? E vou imprimir uma cobrança exaustiva. Isso vai minar os valores, né? Vai minar a confiança na gestão, e à medida que a confiança na gestão vai diminuindo, naturalmente a informação vai ficando cada vez mais precária, né? O colaborador, a equipe vai deixando de informar para o seu coordenador, para o gestor de toda a equipe, das dificuldades e dos erros, e isso invariavelmente vai implicar num declínio ético, porque vão começar a esconder os defeitos, vão começar a querer produzir os resultados para receber o elogio. E, enfim, a falta de equilíbrio aí entre metas, segurança e supervisão e cobrança, ela cria, né, ela é a fórmula perfeita para esse declínio ético. E esse é um cuidado que para a gente é constante, porque à medida que as coisas vão se estabilizando, se a gente não relembrar que, como bem fala o livro, tudo isso é um jogo infinito, ou seja, as nossas responsabilidades, as nossas satisfações, elas são eternas enquanto a gente conseguir continuar jogando, né? Se a gente não equilibrar esses 4 pontos aí, o declínio ético vem, e infelizmente a gente é surpreendido, né, com alguma falha reiterada que implica lá na frente ou em prejuízo ou em responsabilidade, seja nosso, seja das pessoas para as quais a gente trabalha, a sociedade. Sim. E aí também, às vezes, acontece, doutor, que acaba tendo o que ele chama de liderança preguiçosa, né? Então, sim, em vez de eu simplesmente, né, para fazer alguma coisa, eu começo a criar processos, começo a criar pontos de checagem, né? Que em vez de resolver as coisas e as pessoas se acostumarem a fazer a coisa certa, eu acabo criando momentos de, né, tem que provar que esse documento passou por aqui, tem que provar que eu fiz aquele negócio, né? Então, a conferência e a checagem, ela deixa de ser uma mera verificação para ver se realmente não houve nenhum problema, para ser uma verificação se aquela pessoa trabalhou certo antes, né? E aí a gente estava falando em confiança, né? Equipes de confiança, enfim. Tem um livro que eu li há um tempo atrás que ele fala que as empresas se movem na velocidade da confiança, né? Então, toda vez que eu não confio em alguém,
eu vou criar um processo, eu vou criar alguma coisa no meio daquele trabalho para conferir se aquela atividade está efetivamente sendo realizada, né? Sim, né? O modo, né, que a gente atua e a gente se sente melhor, né? Pelo menos é o modo que eu me sinto melhor, num ambiente de liberdade, né? Sim, Só que liberdade, né, como diz lá na música e como diz num monte de lugar, é disciplina, né? É autodisciplina, é a disciplina da relação, é o respeito aos limites e às regras, isso que é liberdade. sim, E aí acaba que, nesse caso que você está falando, pela falta de confiança do gestor, ele começa a imputar no colaborador uma série de obrigações formais no intuito de substituir, né, a supervisão efetiva, a relação humana, por um controle, né? Os controles, seja que forma eles sejam feitos, eles são fantásticos para medir, né? sim, Só que eles são dados estáticos, né? Eles só medem, né? Quem vai sim, interpretar isso, dar o retorno para o colaborador, né? Gerar a estratégia e a partir dali supervisionar é o gestor. Então, se isso não tiver alinhado, se o gestor trocar essa comunicação pela imposição de formalidades, de controles, ele vai travar o funcionamento da sua atividade, né? Ele vai impor uma série de obrigações a quem está executando a atividade e, naturalmente, isso vai diminuir segurança, diminuir liberdade, né? E aumentar, né, o risco do declínio ético, né? Porque como é uma planilha, como é um controle numérico, sim. os dados vão para ali da forma como a pessoa se dispuser a lançar. E se ela não está segura, não está livre para trabalhar, a chance de haver algum equívoco, alguma alteração é maior. Sim, e quando a gente começa a fazer esse tipo de verificação, né, doutor? A gente acaba, quem está fazendo esse acompanhamento, quem está fazendo essa checagem, essa verificação, acaba assumindo a responsabilidade por aquela atividade, e não quem realmente fez a atividade, né? Porque então, quem fez a atividade delega a responsabilidade para outra pessoa. Que é Sim, quem vai sim. confiar, eu não fiz, ele não conferiu, tinha que ter conferido, não conferiu. Não, cada um, a César é o que é de César, né? Cada um tem que pegar a sua responsabilidade e fazer aquilo ali. Quando a gente Sim, mapeia um processo, né? Então, quando vai de uma caixinha para outra, de uma atividade para outra, tudo que tinha que ter ser feito naquela atividade, antes de passar para a próxima, tem que ter sido feito. Então, não é a sim, conferência que tem que olhar lá no final, quem tem que olhar é no começo, quem está fazendo a atividade, quem está sim, sim. conferindo um ato, enfim, né? Então, não dá para a gente ficar passando responsabilidade para as outras pessoas. Então, a gente já falou de 2 pontos, doutor. A gente já falou da, a gente já falou da causa justa, né, das equipes de confiança. Agora a gente precisa falar um pouquinho dos rivais dignos, né, que ele olha para o concorrente de uma maneira um pouco mais humana, digamos assim, né? Ele não olha como concorrentes, como inimigos, ele olha como rivais, né? Tanto que ele fala que o objetivo do líder não é derrotar um concorrente, é continuar no jogo, né? O Sim, concorrente ou o rival digno são aquelas pessoas que me incomodam tanto que eu preciso aprender alguma coisa com eles, né? O que sim, eles estão sim. me ensinando, né? E no que eu sou diferente deles. Então, talvez o rival digno não necessariamente é um cara que compete diretamente dentro do meu negócio, do meu mercado. Pode ser que eu tenha um rival digno, né, enquanto consultor de gestão, pode ser que eu tenha um rival digno que seja um contador que trabalha bem com a parte financeira, né, e que eu possa aprender alguma coisa com ele. Exato. Então, a gente tem que ter, né, de repente, um registro de imóveis pode ter um rival digno lá num tabelionato de notas que trabalha excelentemente, né, trabalha muito bem com pessoas, com atendimento de público e tal. Então, amplia um pouco essa visão do concorrente inimigo, né? O concorrente não necessariamente é meu inimigo, ele está ali para me fazer crescer, né? A gente sabe que na maioria dos mercados onde existem monopólios, existe uma acomodação. É natural que se Natural. acomode. Eu não tenho concorrente, né? Agora, se eu tenho um Sim. rival digno, se eu tenho uma pessoa que está toda hora me instigando a ser melhor, isso só traz benefício, né? Essa questão do rival digno, do parâmetro, né, de ter sempre ali um parâmetro de comportamento de excelência em algum ambiente,
e até o próprio parâmetro de satisfação do usuário, né? No caso nosso do cartório, o parâmetro de satisfação do usuário do serviço, né? Aliado com todas as interfaces, né? A atividade, como ela é complexa, a gente lida com o governo do estado, o governo do município, diversas empresas estatais que atuam com o serviço público ou atuam na economia, né? Enfim, e a partir disso tudo, as demandas grandes, a gente precisa naturalmente encontrar alguém que faça o que é necessário fazer de uma forma melhor do que a gente faz hoje, na observação desse rival digno, desse parâmetro positivo que a gente encontra, a gente é aprimorando a nossa atividade. Né? Aqui em Salvador, como o segundo registro de imóveis era um cartório de área muito grande, a gente recorreu a diversos dos nossos colegas de registro para entender como funcionava, o que acontecia, né? Para entender qual era o caminho que a gente ia tomar aqui no registro de imóveis em Salvador, para entender o que estava funcionando, o que a gente podia melhorar. Como você bem falou, observar os tabeliães que vivem num regime de concorrência intenso, né, e ver como parametrizar esse comportamento, alinhar comportamento tanto com os tabeliães quanto com os demais registradores. Então, esse é um trabalho que a gente faz até hoje, que falta muito ainda para melhorar, mas que todos esses são os nossos rivais dignos em um parâmetro. Em outros parâmetros, a gente busca também em outros estados, seja em Minas, São Paulo, no Rio Grande, tem exemplos fantásticos no Maranhão, Pernambuco, enfim, no Pará e no Amazonas, e em cada lugar, cada experiência que a gente troca com o oficial ou com um ramo da atividade, com os sindicatos da construção civil, com os próprios incorporadores, a gente vai encontrando esses parâmetros para evoluir enquanto atividade, enquanto equipe, né, enquanto serviço que a gente presta. E isso, realmente, encontrar esse rival digno, ele faz toda a diferença, e respeitá-lo, né? Respeitar, não destruir, porque o jogo é infinito, e muitas das vezes a competição destrutiva com o rival é a sua própria destruição. Sim, e se a gente vai olhar, muitas vezes, o próprio tribunal, a corregedoria, às vezes são vistos como rivais de um cartório, né? E, na realidade, se a gente for olhar assim, friamente, talvez o cartório seja um fornecedor, né? O tribunal é um cliente do cartório, né? É um regime de contratação por concurso, enfim, tem suas regras claras de remuneração, mas presta um serviço, né? O cartório presta um serviço para o tribunal, então não deixa de ser uma relação de cliente-fornecedor, né? E que às vezes isso não fica muito claro, e talvez se os dois lados se enxergassem dessa forma, a relação mudaria muito, né? Sim, a gente sabe que os estados nos quais o órgão de correição, a corregedoria se aproxima do extrajudicial, eles evoluem muito mais rápido, né? Porque a gente passa uma mensagem clara para o usuário, uma mensagem conjunta que atende os objetivos do serviço público prestado, porque a corregedoria está ali para que a gente cumpra as regras e que a gente atenda bem. Aqui no estado da Bahia, a gente tem tido essa aproximação na última gestão, na gestão atual, né? São as duas das quais eu participei. Naturalmente, a gente enfrenta discussões de ponto de vista, mas tem evoluído bastante. E a gente pega os estados em que esse alinhamento é conjunto, é contínuo, a gente vê que o extrajudicial evolui muito melhor, né? E aí pensar nessa perspectiva também da corregedoria como quem nos fiscaliza e, ao mesmo tempo, o parâmetro em determinados setores é essencial para que esse jogo infinito rode bem, né? Que a gente continue jogando eternamente. É isso aí. E melhor para todo mundo, sobretudo para o usuário, né? Porque às vezes o usuário respinga lá no usuário questões que ele não tem nada a ver com isso, né? Essa questão do usuário é muito importante, que todas as vezes que tem uma discussão com a equipe, né, mas deu erro, o que deu certo hoje? Deu certo isso, isso, aquilo, e o que não deu certo? Não deu certo porque teve o problema X com o usuário. Eu falei, olha, o usuário não é o usuário que vai se adaptar ao serviço, a gente vai adaptar o serviço ao usuário de uma forma que ele consiga compreender e seguir, porque nós não vamos mudar o usuário do serviço, né? Ele precisa ter um serviço fácil, um serviço que lhe garanta acessibilidade. Essa é uma luta nossa, enfim, tem muito a evoluir, mas a gente continua caminhando sempre com esse recado, com essa mensagem. É isso aí.
Aí já estamos indo para o final, já, doutor, nós temos 2 pontos para falar ainda, mas vai dar tempo. Né? O primeiro deles é a flexibilidade existencial, né? Quando a causa, ou seja, quando essa questão do jogo infinito, ela é muito maior que a empresa, né? Acontece quando a empresa já está funcionando, ela já tem o seu caminho e, de repente, ela resolve dar uma reviravolta total, né? Para fazer a causa justa avançar com mais eficácia. Aí, no livro, ele fala da Kodak, que é um exemplo fantástico, né? Sim. Quando ele fala que a Kodak iniciou com a questão da fotografia, porque ela queria porque antigamente só os profissionais tiravam fotos, e ela queria popularizar, né? Lá o criador da Kodak, a causa dele era popularizar a fotografia, que todo mundo tivesse acesso à fotografia. E assim ele fez, começou a trabalhar as questões de popularização da fotografia. Só que o negócio, em determinado momento, apareceu a câmera digital, né? E a câmera digital seria uma evolução dentro da questão da causa justa dele de popularizar a fotografia. Só que o negócio físico era tão grande, né? Para vender papel, vender máquina, vender aquelas coisas, que eles não conseguiram, eles se apegaram àquilo ali e não deram o próximo passo, eles não fizeram a reviravolta do negócio, eles não tiveram flexibilidade para, tipo assim, deixar todo um negócio que era muito rentável e de milhões, bilhões de dólares para trás, para ir para o outro lado e continuar essa causa justa. E acabou que hoje, né, a Kodak só vende para profissionais. Sim. Né? Então ela iniciou e terminou ali, e ela não foi capaz de fazer a mudança. E a gente vê outros exemplos, a Blockbuster, né, e várias outras empresas que foram atropeladas aí porque não quiseram abandonar negócios que já estavam falidos para continuar com a causa justa, né? Essa questão que o autor fala muito bem, né, que é a questão da visão de longo prazo, né, que é a posição do líder, e a visão do curto prazo, né? Toda vez que o líder entra na visão de curto prazo e impõe, né, o imediatismo, a chance é muito grande de haver o declínio ético, né, que desaba a segurança, e esse momento que tem essa troca da visão de longo prazo para a visão de curto prazo, em regra, é o momento da flexibilidade existencial. É quando chega ali numa bifurcação, num turning point ou numa situação qualquer da vida em que tem que tomar essa decisão, né, de mudar o rumo das coisas, que uma nova tecnologia, uma pandemia, enfim, uma situação extraordinária qualquer, seja generalizada ou seja específica do seu ramo, ela toma conta, e se nesse momento a decisão for de curto prazo, em regra você até vai salvar ali o teu lucro imediato, mas você vai matar a galinha, né? Ele faz muita referência aos CEOs, né? Pessoas que são quem dirige as empresas, que ganham bônus anuais, enfim. O cara muitas vezes a pessoa não quer largar a sua bonificação, ou sua, né? Para manter o negócio andando. Depois que, se ele quebrou aquela empresa, ele vai para outra, e vai para outra, né? Então, ele fala bastante nisso. E por último, e talvez não menos importante, né, doutor? A gente já falou, então só para lembrar aqui dos 5 pilares, a gente já falou de 4, da causa justa, equipes de confiança, rivais dignos, a flexibilidade existencial, e por último, a coragem para liderar, né? Que é a questão que a gente já falou um pouco sobre isso durante a live, enfim, né? Mas é essa disposição em assumir riscos num futuro desconhecido, né? Se jogar, é aquela história, o empreendedor, ele se joga com os materiais do avião e vai montando o paraquedas durante a queda, não tem, né? E às vezes muda tudo, né? Então a gente precisa operar nessa questão ética, né? Principalmente para manter as coisas andando, porque se o jogo é infinito, realmente tudo que a gente fizer agora, plantar agora, de bom ou de ruim, a gente vai ser obrigado a plantar lá na frente, né? Vai colher lá na frente, então não adianta, né? E a questão do líder, assim como as crianças seguem os pais, né? Imitam os seus pais, os funcionários, os colaboradores priorizam os seus líderes. Então, se o líder prioriza a si mesmo, ele só vai trazer pessoas junto dele que também priorizam o seu progresso, né? Muitas vezes até não levando em consideração a saúde da empresa. Então, é o meu benefício, né? Então, todo mundo quer só se beneficiar. E aí isso dificulta muito essa questão, né? Porque tem que ter
coragem para liderar gera coragem para liderar nas outras pessoas, né? Então, isso Sim. Essa questão do coletivo, né, e o encanto que nós, seres humanos, temos com isso, né? Para mim, o maior retrato, a gente gosta muito de esporte, né? É olhar o esporte individual e o esporte coletivo. O esporte individual é fantástico, a gente vê ali o ser humano se superando a cada momento, mas é muito difícil você ver o apelo popular que tem o esporte coletivo, né? Então, os esportes que são mais interessantes para o ser humano são os coletivos, são os que juntam mais pessoas, que provocam mais discussão, porque o individual é relativamente simples. Se eu imponho uma meta para mim, né, e deixo de cumpri-la, provavelmente ou aquele objetivo não é muito legal para mim, eu vou procurar outro, ou eu estou errando comigo, uma hora eu vou acertar. Agora, quando a gente vai trabalhar o coletivo, seja numa empresa, nos nossos cartórios, no esporte, para vencer ou para continuar jogando, para desenvolver, a gente tem que abdicar um pouco, né, dos nossos interesses pessoais, e colocar acima dos interesses pessoais a causa justa, a nossa missão. E a partir daí ser o exemplo. Quem lidera tem que ser o exemplo e vai ser a pessoa que mais vai fazer valer, né, por meio do comportamento, essa causa justa. E sem esse sacrifício, sem essa dedicação, é impossível liderar, né? A liderança sem o exemplo, ela é uma liderança morta, né? Ela vai conseguir ali um resultado imediato e logo, logo vai ser esquecida. O que a gente fala, né? Toda empresa tem a cara do dono, todo setor tem a cara do líder, né? Não tem muito por onde escapar. Doutor, estamos a 38 segundos de sermos expulsos do Instagram. Foi um prazer enorme pra gente, para mim e pro Rodrigo, que está aqui do meu lado, né? Ter o senhor presente aqui na nossa live, brilhantando, trazendo toda a sua experiência, seu conhecimento, né? Sua gentileza, sua delicadeza conosco. Sempre que a gente pede alguma coisa, o senhor está sempre nos ajudando. O senhor é um exemplo para a gente, o senhor sabe disso, a gente já lhe falou várias vezes, mas acho que falar em público também é uma coisa que vale, né? Muito obrigado, doutor. Né? Vamos lá, seguindo nesse jogo da vida, que a vida é infinita. A nossa vida não é mais a vida, vamos para frente. Exatamente. Muito obrigado, Rodrigo.